Jesus é um pão? Se Jesus é um pão, que pão é esse? Será que aquele pedacinho de pão que nós pegamos na Santa Ceia é de fato um pedacinho da carne de Jesus? Vem comigo, eu sou Vinícius Cassiano, você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. E desta vez nós estamos aqui para lhes apresentar a lição de número 4, e o título é exatamente esse: Jesus, o pão da vida. Olha que temática interessante para que venhamos trabalhar aqui e também em nossas aulas. O nosso texto áureo está no capítulo 6, no versículo 48, frase de Jesus que diz assim: Eu sou o pão da vida. O texto áureo fica gravado aqui para nós, para nos mostrar essa declaração de Jesus dizendo: Eu sou. É mais uma das declarações de Jesus dentro do Evangelho de João. A verdade prática, por sua vez, diz assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa leitura bíblica, capítulo 6, versículo 1 até o 14. Como sempre tenho dito, essa leitura nós não faremos aqui, pois certamente ela será feita na sala de aula com os nossos alunos. Muito bem, nós temos aqui a nossa introdução, e a introdução que nós temos começa nos apresentando esse que é mais um dos milagres que Jesus fez. Esse milagre fica registrado em todos os 4 evangelhos, onde Jesus vai multiplicar pão e peixe, saciando a fome de uma grande multidão que necessitava daquilo para aquele exato momento. Tratava-se então de uma satisfação momentânea. E aí eu lhes pergunto, o que é melhor? É ter um socorro bem presente na hora da angústia? Ou é melhor viver na dependência de Deus e ter Ele o tempo todo provendo tudo aquilo que a gente precisa? Pense nisso. Essa multidão que seguia Jesus por conta dos milagres que ele havia feito, mas também seguia Jesus por conta da sua fome, por conta do pão. Tratava-se então de uma dependência. Aí a grande pergunta é: qual é a vontade de Deus? Pense nisso. Será que é depender de Deus apenas quando as coisas apertam, quando a porta fecha, quando tudo fica difícil? Ou a vontade do Senhor é que nós venhamos depender dele todos os dias da nossa vida? Com certeza a vontade de Deus é que nós venhamos depender dele todos os dias. Afinal de contas, ele era, ele é e sempre será o Jeová Jireh, aquele que provê. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus vai operar esse grande milagre, o milagre da multiplicação. Jesus se retira para o outro lado do mar da Galileia, para o lado de Tiberíades. Lembrando aqui que o lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar da Galileia é o mesmo local, só que visto de ângulos diferentes. Quem está na Galileia diz é mar da Galileia, quem está em Genezaré diz é lago de Genezaré, quem está em Tiberíades diz é lago, é mar de Tiberíades. Então, conforme a sua ótica, Jesus se retira com seus discípulos e Jesus vai a esse lugar que outros evangelistas vão chamar de lugar deserto. Quando Jesus está nesse lugar deserto, uma grande multidão vai segui-lo para esse lugar deserto que ficava em Betsaida. Perceba que tem gente seguindo Jesus até mesmo quando o ambiente ele é deserto. Aí a minha grande pergunta é: quem é que se atreve a procurar Jesus no deserto? A gente gosta de procurar Jesus quando as coisas são boas, e deserto é sinônimo de dificuldade. Mas ainda tem esse povo que busca Jesus no deserto. É claro que buscavam Jesus pelo milagre, pela cura, pelo pão, enfim. Mas a atitude de ir até o deserto e buscar alguma coisa que viesse de Jesus é uma atitude louvável. Quando eles estão aqui, se apresentam diante
de Jesus, Jesus começa a operar esse grande milagre. Trata-se de uma grande multiplicação, afinal de contas, Jesus alimenta uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não é nem peixe, é peixinhos. Essa explicação desse texto que nós temos está registrada, como já disse, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ela tem aqui essa expressão depois disso. Deixa eu situar você, amigo, professor. Capítulo 5 de João começa com a expressão depois disso, era a festa de Páscoa. Capítulo 6 aparece, depois disso, era a festa de Páscoa de novo. Então, do capítulo 5 para o capítulo 6, tem aproximadamente 1 ano de intervalo entre o capítulo 5 e também o capítulo 6, fazendo menção à mesma festa, a festa da Páscoa. Jesus vai operar esse milagre da multiplicação. Agora, preste atenção, Jesus multiplica, mas Jesus não multiplica através do nada. Para Jesus multiplicar, é necessário que alguém ofereça alguma coisa, que alguém apresente alguma coisa. Nós gostamos de pedir que Jesus multiplique tudo na nossa vida, mas nós queremos que Ele faça a partir do nada. Deixa eu lhes falar uma coisa, Jesus multiplica, ainda que seja através de pouco, Ele faz muito. Aquele que tem coragem de oferecer o pouco nas mãos do Senhor, certamente vai descobrir que nas mãos dele o milagre da multiplicação acontece. Então, se você quer que o Senhor faça grandes coisas, dê algo para ele trabalhar, dê algo para que ele possa então multiplicar, e só assim o resultado será um resultado que alegrará o nosso coração e comprovará toda esta palavra, tá bom? Subtítulo 2, o milagre. Quando nós olhamos aqui, trata-se da manifestação do poder ilimitado de Jesus. Afinal de contas, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma grande multidão para ser alimentada com 5 pães e 2 peixinhos. Gente, a matemática de Deus não é igual à nossa. A matemática do Senhor não é igual à nossa. Na conta do homem, jamais seria possível, não seria concebível a ideia de pegar 5 pães, 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Com certeza não. Mas na matemática de Jesus, o negócio é diferente, porque trata-se dessa manifestação, desse poder ilimitado. Eu preciso dizer isso aqui e deixa eu lhes fazer uma pergunta. Qual é o tamanho do poder do Deus que você serve? Qual é o tamanho do poder de Jesus? O que é que Jesus não consegue fazer na nossa vida? Que porta ele não consegue abrir? Que enfermidade que ele não consegue curar? Qual é a dificuldade para ele? Você deve se lembrar de Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Os discípulos não poderiam alimentar essa multidão e de fato não conseguiriam, mas preste atenção no texto. Preste atenção agora. Os pães e os peixes foram colocados na mão de Jesus. E na mão de Jesus o milagre acontece. O milagre não acontece na mão do menino. O milagre não acontece na mão de André, que disse, tem um menino aqui que tem tantos pães e tantos peixinhos. O milagre acontece na mão de Jesus. Quer ver que é legal? Quando tudo isso é colocado na mão de Jesus, ele diz ao povo, se assenta. Olha que bacana. Se assentar por quê? Porque enquanto Jesus opera o milagre, você descansa. Enquanto Jesus opera o milagre, você se assenta e assiste. Milagre não é para a gente fazer. Milagre é só Ele que sabe fazer. Então, enquanto Ele faz, a gente se assenta, assiste e dá glória ao nome dEle. Foi exatamente isso aqui que aconteceu. Essa imensa multidão foi alimentada a partir de 5 pães e 2 peixinhos. O milagre só aconteceu porque foi colocado
todo recurso nas mãos de Jesus e ele deu graças e operou esse grande milagre. Você que nos ouve aqui na plataforma, preste atenção. Quer milagre? Quer receber coisa grande do Senhor? Então coloque na mão dele. Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, não é? A gente tenta resolver a nossa maneira, confiando na nossa habilidade. Mas é só colocar na mão dele que ele diz, enquanto eu faço, senta, assista, que eu vou te mostrar como é que faz milagre. E milagre é coisa para Deus, isso já temos falado aqui em outras oportunidades, tá bom? O terceiro subtópico, e aqui começa a ficar um pouquinho difícil, hein? Qual era o interesse da multidão? E eu começo esse subtópico aqui com uma pergunta. O que te faz ir à igreja buscar Jesus? Ou o que nos leva à igreja para buscar a Jesus? Será que nós estamos indo na igreja para receber uma bênção? Será que você que está me ouvindo, você vai na igreja para receber um milagre, para receber alguma coisa? Calma aí, alguém nos ensinou errado. Culto não é para receber nada. Culto é para dar. Culto é para entregar, e agora sim, enquanto nós entregamos a Ele a nossa adoração, enquanto nós entregamos a Ele o nosso louvor, então sim, Ele abre porta, Ele opera, mas frisando, culto não é lugar de receber, é lugar de dar, de entregar, de prestar um culto a Ele. Esse subtópico começa exatamente com essa pergunta, qual era o interesse da multidão? Perceba que eles se esforçaram para alcançar Jesus. Jesus foi de barco, e eles foram uns de barco, outros por terra mesmo, por cima das montanhas, pelos matos, para chegarem lá, e acredite, chegaram antes mesmo de Jesus. Quando eles chegam ali, existe um interesse principal. Existe um interesse principal. E o interesse desse povo aqui é, nós queremos mais pão. Nós queremos comer de novo esse pão. Eles não estavam compreendendo que Jesus, que estava ali diante deles, era o verdadeiro pão. Esse pão físico que nós comemos, a sua força, os seus nutrientes, são de pouca duração. Daqui a pouco nós estamos com fome novamente. Mas aquele que conhece esse pão vivo, o pão vivo que desceu do céu, ele não se importa com as coisas materiais, mas ele tem aquilo que é eterno. Era essa a verdade que Jesus queria apresentar. Mas o povo não estava entendendo. Eles queriam mais pão. Buscavam ao Senhor por interesse, por aquilo que ele poderia fazer. Ai, ai, ai. E agora eu preciso tocar aqui nesse assunto. E se ele não abrir a porta? E se ele não curar? E se ele não nos colocar onde a gente quer? E se ele não comprar as nossas brigas como nós queremos? Será que nós vamos continuar buscando a ele? Ou o não de Deus é capaz de fazer com que a gente desista da caminhada? Jesus está ensinando esse povo aqui a buscar não o alimento que perece, mas buscar o alimento que é eterno, que é duradouro, ou seja, a presença de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Não conheceram ele, não sabiam quem era o Senhor. Jesus, inclusive, vai tratar desse assunto falando com os religiosos. Ele vai falar sobre o maná e vai dizer, os vossos pais comeram o maná e morreram no deserto. Perceba que quando no deserto o Senhor proveu o maná, aqueles irmãos, os israelitas, estavam dentro da sua tenda e deveriam sair da tenda e colher o maná. Só que esta palavra maná, manru, é traduzida por o que é isso? Ou de onde veio isso? Quem olha para Jesus não consegue saber quem ele é, de onde ele veio, mesmo ele contando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele que mata a sua fome. Perceba que Jesus se revela de muitas maneiras, mas às vezes nós estamos distraídos ou focados em outras coisas que não conseguimos perceber, ou até mesmo preocupados com essas coisas da nossa correria do dia a dia.
Mas quando olhamos para Jesus e conhecemos Ele como de fato Ele é, então sim nós encontramos descanso para a nossa alma. Jesus estava ensinando esta grande verdade para essa grande multidão, dizendo a eles: não busquem por aquilo que perece, por aquilo que é temporal, mas busquem por aquilo que é eterno. Jesus pode nos dar muito mais do que pão. Jesus pode nos dar muito mais do que porta aberta, do que milagre, do que providência. Jesus pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Vamos lá então, vamos seguindo aqui com a nossa aula. Vamos entrando agora no tópico 2. O tópico 2 diz assim: Jesus desafia a fé dos discípulos. Você que está me ouvindo, você tem fé? A tua fé é uma fé viva? A sua fé é uma fé natural? Ou a sua fé é aquela fé fingida que Paulo fala sobre Timóteo, dizendo: a fé que você tem é uma fé não fingida, fazendo menção à mãe Eunice e à avó Loide, que ensinaram o jovem Timóteo. Qual é a sua fé? Jesus aqui vai desafiar a fé dos discípulos. A nossa fé, na maioria das vezes, é uma fé natural. Essa fé natural é aquela, nós vemos os gráficos, nós vemos os indicativos de que as coisas estão começando a dar certo, e aí a gente se alegra e crê que a porta vai abrir e que vai dar tudo certo. Mas esta fé que Jesus usa aqui, ou melhor, esse desafio que Jesus faz aos seus discípulos no tocante à fé, é uma coisa diferente. Afinal de contas, só conseguimos crer desta forma aqui quando tudo está difícil. Olha o cenário, Jesus está com os discípulos, é o deserto em Betsaida, Jesus está com eles ali e Jesus percebe a multidão vindo. Enquanto a multidão vem vindo, Jesus chama Felipe, ou melhor, Filipe. Por que Jesus chama Filipe e não chama nenhum dos outros? Porque Filipe era de Betsaida. Filipe conhecia a cidade e ele sabia muito bem onde comprar pão ali em Betsaida. Jesus disse a ele: a multidão está vindo. O que a gente precisa fazer para alimentar eles? Filipe fica apavorado e diz: não tem como, Senhor. Não tem como sustentar toda essa gente aí. Jesus prova a fé de Filipe dizendo: onde compraremos pão para alimentar, para que todos comam, ainda que seja um pedacinho? Deus nos prova, Ele prova a nossa fé para nos fazer crescer. Eu sempre digo que a fé, ela é a base da nossa estrutura de caminhada. Quando nós temos fé, ainda que a porta não se abra, a gente continua caminhando com a certeza de que ela vai abrir. Você deve se lembrar das mulheres que foram no domingo de madrugada, o domingo da ressurreição, foram até o sepulcro onde Jesus estava e no caminho elas conversavam dizendo: mas e a pedra? Quem é que vai remover a pedra? Perceba que a menção à pedra, ao tamanho da pedra e a certeza de que não poderiam remover a pedra não foi razão para que elas parassem ali, mas elas prosseguiram, avançaram, continuaram e quando chegaram lá, a pedra foi removida, mas não por elas, por uma ação de Deus através dos seres angelicais que se apresentam ali no sepulcro. A nossa fé é provada, a nossa fé é desafiada para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos experimentar as coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós. Imagine você na pele de Filipe, tendo ali a sua cidade, a cidade que você conhece, uma grande multidão vindo e Jesus disse: se vira, dá de comer esse povo aí. Filipe vai dizer: não tem dinheiro e também não tem onde comprar, é muita gente. Agora eu lhe pergunto, dá para fazer a obra de Deus só com o peito e a coragem? Não dá. É necessário ter a ação sobrenatural. E o sobrenatural é coisa
para Jesus fazer. A fé de Filipe foi desafiada exatamente para mostrar para ele: você não consegue, você não dá conta, mas eu vou resolver. A nossa fé é desafiada e muitas vezes a gente se sente impotente diante de algumas situações. Quem aqui nunca tentou abrir uma porta e fracassou? Quem aqui nunca tentou resolver um problema e fracassou? Mas quando está nas mãos de Jesus, então sim, aí eu retorno. Ele diz: se assenta, porque enquanto você se assenta e põe na minha mão o recurso, eu opero um milagre. Jesus não queria que Filipe fizesse o milagre. Jesus só queria provar, desafiar a fé de Filipe. Que belo ensinamento Jesus nos dá aqui, não? O subtópico 2, é claro, a linha de raciocínio segue a mesma. O desafio para os discípulos. A obra é grande. Alimentar aquele grupo não seria coisa fácil para ninguém. Afinal de contas, só aparece ali o recurso que é oferecido por um garoto anônimo. Não aparece o seu nome. Até porque aquele que alimenta não precisa aparecer. Aquele que doa não precisa aparecer. E agora eu vou tocar num ponto legal. Jesus disse: quando deres esmola, quando o ajudares, que a tua mão não saiba o que a outra fez. Não precisa tocar trombeta. O nome do menino não aparece, mas com certeza ele foi honrado porque ofereceu para Jesus aquilo que ele possuía. Agora, quando você olha aqui, nós vamos perceber que existia desejo. Filipe até imaginou onde comprar. Filipe até falou um certo valor, que ele pensou que seria suficiente para comprar pão, para que cada um comesse apenas um pedacinho. Mas ficou evidente aqui a limitação humana. Gente, essa obra, a obra do reino, essa obra é uma obra divino-humana. Tem a parte humana, do esforço, da dedicação, da busca, do empenho. Mas não dá para fazer tudo isso só com o peito e a coragem. É necessário entender aqui exatamente a nossa limitação. Às vezes a gente se vê fraco diante de algumas situações. Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca se sentiu impotente diante de um problema? Talvez o problema nem era tão grande assim, mas a gente foi lá e maximizou ele. Nos faltou a esperança. E antes que você se ache um super crente, lembra de Paulo? Paulo escreve praticamente a metade do Novo Testamento. E quando do naufrágio de Atos 27, Paulo vai dizer: e havendo muitos dias que nós não víamos sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. O que Paulo está dizendo? Eu perdi a minha esperança. O meu limite chegou. Eu não consigo ir além daqui, eu não consigo crer mais. Mas deixa eu concluir essa minha fala para você se alegrar. Ele deita, dorme, e quando ele acorda, é outro Paulo. Ele acorda e diz: varões e irmãos, tenham bom ânimo. O povo não consegue entender o porquê da fala dele, tem bom ânimo, afinal de contas, não dá para ver a praia, ainda estão molhados, não tem nada que lhes traga uma expectativa de alegria, o navio está amarrado, está todo mundo apavorado, mas o Paulo que disse: eu não tenho mais esperança, está dizendo: tenham bom ânimo. Alguém vai perguntar: mas por que, Paulo? Ele vai dizer: porque essa mesma noite um anjo do Deus, ao qual eu sirvo, esteve comigo e me fez saber que ninguém aqui vai morrer. Olha que legal, na nossa limitação entra o poder de Deus. Filipe não conseguiria fazer o milagre. André não conseguiria fazer o milagre, mas estava ali em Betsaida aquele que pode fazer milagre, tanto que fez e mostrou que ele faz, ainda que a nossa força seja pequena. Ele só precisa de um recurso para que ele multiplique. Amém? Vamos seguindo aqui. Ainda dentro desse nosso tópico, a intenção do Senhor
em desafiar os discípulos é exatamente isso, é promover crescimento. Ninguém quer ter uma chamada ou um ministério medíocre. Quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, nós queremos fazer o nosso melhor. Você que está me ouvindo, que foi chamado por Deus, quer que o seu ministério seja medíocre? Quer pregar mais ou menos? Quer cantar mais ou menos? Quer tocar só um pouquinho, só o básico? É claro que não. Nós queremos coisas grandes. E muito mais do que nós, Jesus quer fazer coisas grandes em nós e através de nós. Portanto, quando ele vem desafiando a nossa fé, provando a nossa estrutura, acredite a ele dizendo: eu não te quero medíocre, eu quero te fazer crescer. Eu quero fazer o seu ministério ser diferente. E eu me lembrei da roupa lá de José, aquela túnica de manga comprida, toda colorida que ninguém tinha. É isso que Jesus tem preparado para nós, esse dom que nos leva além da média. Não fique na média, deixe Jesus te fazer crescer, abundar nessa obra. Mas para isso, a nossa fé precisa ser provada e o nosso esforço precisa ser comprovado por ele. Vamos lá? O subtópico 3 diz assim: uma lição de provisão. Jesus vai realizar aqui esse milagre. Como nós já temos dito, são 5 pães e 2 peixinhos. A gente não sabe o tamanho do peixinho, a gente também não sabe o tamanho do pão, mas entende-se que um garoto estava levando aquilo para comer durante o dia, portanto, era comida para uma pessoa, para que uma pessoa viesse se fartar. E Jesus pega este recurso e alimenta, não apenas um, mas alimenta todos os 5.000 e ainda sobra, e sobra muito. Quando nós olhamos para isso aqui, nós percebemos que Jesus, ele nos traz soluções extraordinárias. Deixa eu te perguntar, você já foi surpreendido por Jesus alguma vez? Alguma vez você já teve uma surpresa boa da parte dele? Irmão, Jesus, ele nos surpreende. Eu citei agora há pouco Efésios 3:20, ele opera além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus aqui, ele surpreendeu esta grande multidão, trazendo uma solução extraordinária. O que é extraordinária? Ninguém conseguia contar, ninguém conseguia medir. Mesmo assim, Jesus foi lá e fez. Jesus fez um grande milagre. Por que o milagre ainda não aconteceu na sua vida? Já pensou nisso? Por que ainda não chegou aí uma solução extraordinária? Será que você não está tentando fazer do seu jeito? Será que você não está procurando a ajuda da família, dos bancos ou de qualquer outro lado? Quando nós sentamos e colocamos nas mãos de Jesus, então ele começa a fazer coisas extraordinárias. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu já perdi coisas minhas que coloquei na mão dos outros. Eu já perdi coisas minhas que dei para outros administrar. Eu já perdi coisas minhas que eu mesmo tentei cuidar. Mas quando coloquei nas mãos de Jesus, eu parei de perder. Porque na mão de Jesus, tudo está seguro. Pense nisso e aplique para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter um belo testemunho para contar, dizendo: ele entrou aqui e trouxe uma solução extraordinária porque eu acreditei nele. Voltamos a falar de fé. Talvez a nossa fé esteja muito pequenininha. Talvez a gente ache que o nosso jeito de resolver seja melhor do que o dele. É claro que não, né? O jeito dele é melhor. Os pensamentos dele são mais altos. O caminho dele não é o nosso caminho e assim como também o tempo dele não é o nosso tempo. Creia em Deus, confie nele. Ele ainda opera soluções extraordinárias.
extraordinárias. Tá certo? Vamos aqui para o nosso terceiro tópico. Estamos nos encaminhando para a conclusão dessa aula, Jesus, o pão da vida. E o tópico 3 diz assim: Jesus, o pão que desceu do céu. Qual era o real interesse da multidão? E aqui fica um pouco difícil, mas Jesus é professor, Jesus é mestre, como disse Nicodemos, mestre vindo da parte de Deus. E Jesus ensina a verdade. Nem toda verdade é gostoso de ouvir. Tem verdade que fere, tem verdade que machuca. Tem gente que tem problema em ouvir a verdade. Não tem maturidade ainda para ouvir, por exemplo, uma crítica. Ainda que ela seja construtiva, não consegue. E quando essa multidão se aproxima aqui para buscar o pão, eles queriam mais pão. Jesus vai conversar com essa multidão. E para conversar com eles, deixa eu lhes contar, Jesus está em um monte, Jesus se assenta sobre uma pedra e da pedra ele começa a ensinar a multidão. Você que está familiarizado e acostumado com o ambiente do culto, o que você pensaria se o teu pastor pregasse sentado? O que você pensaria se ele lesse o texto ali, tem a Bíblia na mão, ficasse sentado com o microfone na mão e ensinasse ali sentado? Será que ele perderia a unção? Será que Deus não aprovaria aquela atitude, aquela palavra e diria, pode ficar em pé, ou como falaram aí Ezequiel, né? Põe-te em pé e falarei contigo. E aí, só porque eu toquei nesse ponto, deixa eu esclarecer. Tem gente pregando e ensinando por aí que Jesus não fala com quem está sentado. Claro que Jesus fala com quem está sentado, porque no culto, enquanto tem um pregando, está todo mundo sentado. O contexto ali que diz, põe-te em pé e falarei contigo, é porque devido à manifestação da glória de Deus, Ezequiel cai prostrado no chão. Não tem nada a ver com a posição dele de falta de reverência, ou cansado, ou como qualquer um por aí costuma afirmar. Mas deixa eu voltar aqui. Se o teu pastor pregasse sentado, o que você pensaria? Ah, pastor, ele está ferindo a ética. Não é assim que faz. Isso não vai dar certo. Mas Jesus pregava sentado. Jesus ensinava sentado. Lembra de Mateus 5? Do monte das beatitudes, das bem-aventuranças, Jesus está sentado e ensinando ao povo. E aí, deixa eu te contar isso aqui, a reverência não é a posição em que eu estou, e sim o valor que dou a tudo aquilo que está sendo dito. É claro, gente, a gente vai continuar pregando em pé, tá? Não se assuste. A gente vai continuar pregando desse modo aqui que a gente está acostumado a fazer nos cultos. Mas só para recordar você, Jesus pregava sentado, às vezes no barco, às vezes na pedra, mas o importante é que a palavra era pregada, o povo aprendia e as palavras de Jesus penetravam o coração de todos aqueles que lhe ouviam. Jesus vai falar com esse público agora e Jesus vai lhes dar uma dura. Vai dar uma dura por quê? Porque eles não entenderam a palavra. E olha que não tem pregador, ensinador melhor do que Jesus. Jesus ensina sobre o pão e eles vão atrás do pão. Mas para eles o pão é aquele pãozinho ali de centeio. Para eles é aquele pãozinho que era o alimento mais comido entre o povo, era o pão. Jesus está dizendo, não é esse pão. É esse pão aqui, ó. Eu sou o pão, sou eu que alimento. Mas eles não entenderam. Jesus precisa conversar com eles e vai dizer, o problema de vocês aqui, ou o interesse de vocês aqui, é apenas para que eu resolva um problema social. A resolução do problema social é momentânea. Você mata a fome de alguém hoje, amanhã ele tem fome de novo. Você ajuda alguém hoje, amanhã ele precisa de novo. Lembra daquela máxima que ensinaram o que é melhor? É dar o peixe ou ensinar a pescar? Porque se você dá o peixe, a pessoa vai querer sempre o peixe. Se você ensina a pescar, ela já sabe onde encontrar o alimento. O que Jesus está dizendo para eles aqui é o seguinte, não venham buscar pão. Não venham para comer mais pão. Não venham para comer mais peixe. Mas venham por mim.
Venham para receber aqui a minha palavra, e não para receber a necessidade momentânea. Ai, eu preciso dizer isso aqui. Deus tem nos abençoado. Nos nossos cultos, na igreja, na história da igreja, o que nós temos de testemunhos de pessoas que foram abençoadas, curadas, e é uma infinidade de testemunhos. Só que tem uma coisa, tem gente que busca Jesus na igreja apenas por aquilo que é temporal, por aquilo que é momentâneo, um socorro, uma dificuldade que ele precisa de um milagre, ele corre até Jesus. Jesus opera, Jesus cura e a pessoa desaparece. É como aqueles leprosos, os 10, todos foram curados. Só um voltou para agradecer. E esse um ainda, diz a Bíblia, que ele era estrangeiro. Eu preciso perguntar isso aqui, pois é da nossa lição, e você com certeza vai falar isso aí com a sua classe, amigo, professor. E se Jesus não der aquilo que a gente procura? E se ele falar não? Se a gente chorar, se descabelar e ele falar não? E se ele resolver dar a bênção que a gente pede para o vizinho da direita, da esquerda? A gente para ou a gente continua? Tem muita gente equivocada na igreja, pessoal. Tem muita gente equivocada nesse contexto eclesiástico, de ir à igreja em busca de coisas. Buscar coisas na igreja é o mesmo que esse povo fez. Eles foram buscar pão. E Jesus estava dizendo, eu sou maior do que esse pão que vocês estão buscando. Eu sou maior do que essa bênção que vocês estão buscando. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Aposto que você lembrou da canção da nossa harpa, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Lembra da pescaria? Da pesca frustrada de Pedro? Pedro não pegou nada. Com Jesus no barco, encheu a rede. Jesus disse, vem, e eu vou fazer de você pescador de homens. O que ele fez? Ele abandonou a rede para andar com Jesus. Porque ter Jesus vale mais do que ter uma rede cheia de peixes. Era essa a fala de Pedro em abandonar tudo e seguir a Jesus. Então que fique muito claro aqui, e nas nossas aulas, dentro da sala de aula, que a gente possa esclarecer isso aqui aos nossos alunos e que isso aqui fique gravado em nosso coração. Ter Jesus vale mais do que o ter coisas. As coisas são temporais. A ferrugem come, o ladrão rouba, a traça destrói. Mas se o nosso tesouro está em Cristo e esse tesouro está no céu, não tem quem roube, não tem quem destrua. Tudo isso é herança para cada um de nós. Pense nisso. Pense nisso. Vamos lá? O subtópico 2 diz assim: o pão do céu. Nós não precisamos debater aqui acerca dessa identidade. Jesus disse, eu sou. Essa declaração, eu sou, era para deixar fariseu, saduceu, escriba, era para deixar eles irritadíssimos. Porque quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Essa frase que para nós parece uma frase normal, e até com muita cautela, a gente tem que cuidar isso aqui, com essas expressões das nossas conquistas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Essa palavra ego, emi, é de onde deriva a palavra ego, aquilo que a gente gosta. Vamos falar baixinho aqui, mas aquilo que infla o nosso ego, o nosso ser, a gente gosta disso, mas com muito cuidado, tá? Por conta do fermento do fariseu. Não deixa subir para a cabeça, não. Vamos entrar aqui aprendendo com o Batista, né? É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Jesus é o pão que desceu do céu. E quando ele profere essa palavra, eu sou, essas classes religiosas da época entendiam que ele estava se igualando a Deus e por isso o odiavam e queriam apedrejá-lo, enfim, de todas as maneiras. Nós vamos estudar aqui, durante esse trimestre, e apenas em João,
nós teremos essas 7 declarações. 7. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou. Essas frases de Jesus, descritas em João, são de peculiaridade joanina. É somente ele que escreve isso. Ninguém mais escreve. E um dia um aluno me perguntou, por que só João escreve isso? Por que só João registra essas coisas? É porque João tem intimidade. E quem tem intimidade tem história diferente para contar. Quem tem intimidade conhece as coisas de perto, sabe de cheiro, sabe identificar a voz do mestre. João, o apóstolo, tinha essa intimidade e é por isso que ele registra essa parte que ninguém mais registra. Lembrando ainda de João, que era pescador, trabalhava junto com seu irmão no barco de seu pai, né? Eram filhos de Zebedeu, amigos de Simão e também de André, que eram irmãos biológicos. Eles estão no barco quando daquela tempestade que se levanta e tal, e Jesus repreende o vento. Lembra disso? Jesus diz ao vento, diz ao mar, aquieta-te, e tudo fez bonança. Tanto João quanto o seu irmão Tiago, Pedro, com seu irmão André, que estavam ali, vão olhar para Jesus e vão dizer, quem é esse? Gente, essa expressão é a mesma expressão lá do deserto do Maná. Lembra? Manru. Que é isso? Estão dizendo a Jesus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Percebe aqui essa ligação? Manru, o que é isso? E os discípulos dizendo, quem é esse? Trata-se do maná do deserto, esse pão que sustentou os israelitas durante a travessia no deserto, é Jesus dizendo, eu sou o pão. E antes que você se esqueça, nós estamos peregrinando por um deserto. Ou você que está me ouvindo, você acha que tem residência fixa aqui? A sua residência fixa é aqui na terra? Alguém vai falar, pastor, o logradouro é tal, o CEP é tal, a minha casa é tal e eu moro ali há tanto tempo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nós somos peregrinos. Ou como diz a tradução judaica, nós somos residentes temporários. Estamos cruzando um deserto para chegar na Canaã celestial. E para chegar lá, se alimenta de quê? De maná? Sim, do manru, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Só ele para nos dar força para concluir essa travessia do deserto. Ele provê tudo que a gente precisa, assim como proveu aos nossos pais na fé da antiguidade. Tá certo? Lembrando ainda, que Jesus está falando sobre o pão e ele está dizendo a eles que vão ali para comer o pão. Lembra de Mateus 4? Nem só de pão viverá o homem. Aquele que come apenas esse pão vai ter fome de novo. Se ele ficar sem comer esse pão, se ele não encontrar esse pão, ele vai perecer. Mas Jesus não tem como não ser encontrado. Jesus está aí disponível para quem quiser. Eu me lembro de Jesus de braços abertos na festa, o último dia da festa, dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. A porta está aberta, meu irmão. A porta Jesus abriu não. Como disse um amigo nosso, ele escancarou a porta. Esse pão está disponível para saciar as nossas necessidades principais. Não esqueça disso. Não é necessidade momentânea, é necessidade vital para a manutenção da nossa vida. É Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Por último, e não menos importante, o que é comer o pão? Jesus disse, o pão que eu der é a minha carne. Calma aí, professor.
Nós estamos falando de canibalismo. Dá para comer a carne de Jesus? Que coisa esquisita é essa aí? Não, é claro que a gente não come a carne de Jesus. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E quando Jesus usa essa expressão, comer a sua carne, é figura de linguagem. Ele está falando sobre o pão, o trigo que foi triturado para virar farinha, amassado para virar pão. Jesus está falando sobre ele mesmo, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria trajetória. Tem gente que faz confusão isso aqui. E tem uma discussão antiga aí sobre os elementos da Santa Ceia, dizendo, aquele pãozinho é de fato um pedacinho da carne de Jesus? É claro que não. É simbólico, gente. Aquilo não se transforma em carne de jeito nenhum. É simbólico. Em nossa consciência, em nosso entendimento, o nosso discernimento sobre aquela mesa que está ali posta diante de nós. Trata-se também, e deixa eu contar isso aqui, tem muita gente que não sabe, nós falamos que cremos na volta de Jesus, mas tem gente que crê na volta de Jesus e não toma a Santa Ceia. Agora eu lhe pergunto, quem perde a Santa Ceia, quem não toma a Santa Ceia, ainda está esperando a volta de Jesus? Será? Olha que Jesus disse, eu desejo beber do fruto da vide de novo, mas não vou beber aqui. Eu não beberei até aquele dia em que vocês possam estar comigo. E ele também disse, Paulo instrui a igreja de Corinto e a nós também, fazer isto em memória de mim. Tudo isso é até que ele venha. Então, quando nós participamos da Santa Ceia ali, nós estamos dizendo, eu ainda estou esperando ele voltar. E aí alguém está dizendo aí, Jesus está voltando. E eu vou lhe falar uma coisa que vai assustar. Jesus não está voltando. É isso mesmo que você ouviu. Jesus não está voltando. Porque se Jesus estivesse voltando, vamos concordar? Ele estaria demorando a beça. Então Jesus não está voltando. Jesus voltará. E quando ele decidir voltar, vai ser assim, ó. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus não está voltando, e sim, ele voltará. E até que ele volte, nós continuamos comendo do pão e bebendo do cálice, que são símbolos da carne e do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Assim como estou falando do pão, e é a base aqui, aquele suco de uva, gente, não se transforma no sangue, de jeito nenhum. Trata-se da discussão aí da consubstanciação e transubstanciação. Essa briga teológica transforma a si mesmo no corpo, transforma a si mesmo na carne, no sangue. É claro que não, são símbolos da Santa Ceia, lembrando que a Santa Ceia é uma das ordenanças de Jesus. O batismo é um e a Santa Ceia é outra. A ordem é até que ele venha. Não dá para perder e trocar a Santa Ceia. Tá certo? Seguindo aqui com a nossa aula, Jesus está falando a esse público e também usando Paulo para falar à igreja de Corinto e também a nós, sobre a parte simbólica da carne. Nós temos que entender isso aqui. A Bíblia não é literal em sua plenitude. Existem trechos literais, alegóricos, existem as parábolas. A Bíblia é rica em figuras de linguagem. Então, quando Jesus está falando que ele é o pão, ele está dizendo, sou eu que mantenho a tua vida. Sou eu que te dou força, assim como o pão, aquele que come o pão, tem força para levantar, caminhar, correr, trabalhar, ele está dizendo, você só consegue fazer isso se eu estiver aí te dando força, estruturando a tua vida, tá certo? Então, dentro dessa explicação aqui, comer o pão fala sobre ter intimidade com ele, e a intimidade é na mesa, junto com ele, usando aqui a expressão paulina sobre
a carne e o sangue. São termos simbólicos, tá, gente? Porque senão a gente vai entrar numa discussão teológica, e aí eu vou te perguntar isso aqui. Qual é o pão correto de se usar na Santa Ceia? Essa eu quero ver. Alguém vai dizer, é o pão de centeio? Alguém vai dizer, não, é o pão sovado. Alguém vai dizer, não, pode ser um pãozinho de leite. Na verdade, é o pão que tiver. Isso mesmo. Porque o pão é simbólico. Em algumas regiões do país, onde tem escassez, é difícil chegar até lá um pãozinho como esse que a gente tem aqui. Eu tenho testemunhos de pessoas que me falaram acerca de cultos de Santa Ceia no continente africano, onde não tem pão, mas tinha mandioca. Isso mesmo, era o que tinha. E como é simbólico e era tudo que tinha, fazia-se a ceia usando aquilo que tinha-se, o recurso. Então tem gente que está achando que Jesus é o pão, só vale se for o sovado. E gente, calma aí, só vale se for o de centeio. Calma aí, Jesus não é o centeio, Jesus também não é o pão sovado. Trata-se de uma questão simbólica que representa o corpo. É por isso que, e aqui eu quero chamar a sua atenção, você sabia que durante o ato da Santa Ceia, o oficiante da ceia, ele rasga o pão com as suas próprias mãos? Aquele pão simboliza a carne de Jesus que foi rasgada. Então você que está me ouvindo aí, presbítero, evangelista, pastor, que tem essa incumbência de rasgar o pão ali na mesa, preste atenção, você está, claro, de forma simbólica, mas você está rasgando a carne de Jesus e cortando pedacinho a pedacinho para que todos os membros da igreja em comunhão participem. É simbólico? É, pastor, é simbólico. Todavia, é de uma importância extraordinária para a fé, para a vida do crente. Então pense nisso, a seriedade da mesa da Santa Ceia. E antes da minha conclusão, os irmãos bem sabem que o inimigo da igreja é o diabo. Anote isso, nós só temos um inimigo, só um, é o diabo. Os outros que nós achamos que é inimigo, na verdade, é falta de oração. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. O nosso mês tem 4 semanas, correto? A pergunta é, o diabo só trabalha na semana da Santa Ceia? O diabo só intensifica o seu exército para trabalhar na semana da Santa Ceia? Porque lembra que os pastores diziam antes, irmãos, vigiem, porque essa semana é semana de Santa Ceia e nessa semana o diabo vai trabalhar. O diabo trabalha todo dia, dia e noite, ele não descansa. Ele só não tem vitória porque o nosso advogado, ele é fiel, tá certo? Não esqueça disso. A nossa conclusão, nós precisamos aqui encerrar. O pão, a água, as nossas necessidades físicas para a manutenção desse corpo, que é físico, né? É o invólucro da nossa alma e do nosso espírito. Tudo isso aqui trata-se de necessidades físicas e funções fisiológicas. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir. Isso aqui é uma máquina que precisa descansar. Mas a grande verdade é que sem Jesus, sem esse alimento espiritual, a gente parece que está vivo, mas a grande verdade é que não estamos vivos. Estamos sobrevivendo. Pois, e eu retorno ali para Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A orientação e a conclusão é o seguinte: não vamos gastar tanto tempo buscando o que é passageiro. Tem gente que trabalha tanto, 2 turnos, 2 empregos, abandona a igreja e coloca o seu dinheiro em um saquetel furado, porque não tem a bênção do Senhor. É melhor fazer as coisas com moderação. Você deve lembrar daquela máxima
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero concluir aqui essa fala dizendo: Jesus é tudo que o homem precisa. Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos. Não vamos ir à igreja para buscar favores. Não vamos fazer campanhas para buscar favores. Vamos buscar o reino. Vamos buscar o pão vivo que desceu do céu e ele, diz a Bíblia, é galardoador daqueles que o buscam. Jesus tem vitória para mim e para você. Você está na plataforma Gospel Class. Essa foi a nossa aula de número 4. Que Deus abençoe você, amigo professor. E já deixe-me adiantar aqui para que você esteja antenado. Lembrando, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba aí a notificação, o lembrete desses vídeos que faremos aqui semanalmente, trazendo subsídios da Escola Bíblica Dominical para você, professor, para você, aluno, amante da Escola Bíblica Dominical. E a nossa próxima lição, o título é A Verdade que Liberta. Você não pode perder, vem comigo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.